Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Toda quinta-feira, neste horário, você pode tomar contato com um pouco daquilo que está no coração da igreja. É o objetivo desse programa, né? Trazemos aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando no coração da igreja, ok? Vamos começar rezando, como a gente faz sempre, porque nós temos essa convicção, né? Sem mim nada podeis fazer, sem a graça de Deus nada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também à Virgem Maria a sua intercessão materna nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório. Hoje temos a casa cheia, temos amigos aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Quem é, pode levantar a mão que o câmera vai focalizá-los. João Pessoa, na Paraíba, Dourado, em São Paulo, Piratininga, São Paulo, São Bernardo, São Paulo, Sobral, no Ceará, está ali, Imperatriz, no Maranhão, Guarujá, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, bem-vindos, Abadiana, em Goiás, Jundiaí, São Paulo e Niterói, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Olha, quem quiser vir participar do programa não precisa marcar nem nada, nem telefonar, só chegar aqui e procurar o Estúdio Santa Clara. É esse nosso estúdio aqui, você pode participar tranquilamente do programa. Quero começar mostrando aqui uma promoção que a Canção Nova está fazendo por R$ 59,90, né? São 5 produtos. O livro do Padre Roger Luiz, E Se Nós Orarmos. O Padre Roger é muito conhecido, né? Celebra a missa do Clube do Ouvinte, quarta-feira, né? E Se Nós Orarmos? O poder de transformação contido na intercessão. Temos aqui 30 minutos para mudar o seu dia, do Márcio Mendes, né? 30 reflexões, um para cada dia, para você aí, 30 minutos para mudar o seu dia, né? Também aqui, Famílias Restauradas, do nosso querido e saudoso Padre Léo, né? O Padre Léo pregava muito para as famílias, né? As famílias. Temos aqui também um CD de oração, A Cruz Sagrada Seja a Minha Luz, né? É do Padre Bruno, do Ironi Spuldaro e do Tiago Tomé, né? Os três aí que são, né, experientes dessa questão também de oração. E temos mais uma medalhinha, essa medalha aqui, as duas cruzes, né? Ela tem a cruz dos dois lados da medalha, é uma medalha famosa, né? Medalha das duas cruzes, né? Que acompanha junto. Então são esses 5 produtos que você leva aí por R$ 59,90. Leva um material bom, precioso, de espiritualidade, e você ajuda também a Canção Nova com isso. Todos os produtos de evangelização ajudam muito, né? Eu quero mostrar aqui também este livro, A Última ao Cadafalso, né? Gertrude von Lefort. Uma autora, jornalista alemã, né? Que inclusive ela é doutora honoris causa pela Universidade de Munique, na Alemanha, e escreveu sobre a Revolução Francesa. Muita gente pensa que a Revolução Francesa foi uma panaceia, trouxe ao mundo igualdade, liberdade, fraternidade, né? Igualité, liberté, fraternité.
Só que foram 10 anos de terror contra a Igreja Católica. Cerca de 17 mil padres foram levados à morte pela Revolução Francesa. A França tinha 50 mil padres, 17 mil foram eliminados. Mais de 30 mil religiosos e religiosas foram mortos nas guilhotinas da Revolução Francesa. E esse livro aqui, por que tem esse título, A Última ao Cadafalso? Cadafalso é a guilhotina. Acontece que um grupo de 16 carmelitas foram decapitadas na guilhotina. Por quê? Porque a Revolução Francesa proibiu que existissem os carmelos, os mosteiros contemplativos. E as irmãs resistiram. Não, vamos continuar. Foram todas levadas para a praça, né, onde tinha a guilhotina, e uma por uma foram decapitadas. Por que a última ao cadafalso? Porque a Amada Superiora ficou por fim. E ela viu cada uma das irmãzinhas dela ser mortas. Inclusive uma delas disse para a Amada: Amada, a senhora me perdoe, eu não consegui terminar de rezar toda a liturgia das horas hoje. A Amada disse: não tem problema, nós todos vamos acabar de rezar lá no céu. E foram todas mortas. Ainda tem coragem de dizer que foi uma revolução da fraternidade. Fraternidade de cortar a cabeça dos outros. Então, esse livro é muito interessante e muito gostoso de ler, porque ela escreve muito bem, a Gertrude von Lefort, e conta toda essa história, o que foi a Revolução Francesa, o que foi essa história das carmelitas. É uma história que pouca gente conhece. Eu recomendo sobretudo para os universitários, né, estudantes que muitas vezes escutam certas coisas que não estão de acordo com a verdade histórica. Vale a pena conhecer. Tem aqui na Canção Nova. Muito bem, hoje vamos conversar um pouco sobre ciência e fé. Por quê? Quem tem acompanhado os nossos programas tem percebido que eu tenho feito um estudo de vários temas focados na fé. Falamos da fé. Semana passada nós falamos da tradição, a importância da tradição, né? Inclusive a tradição nos santos padres da igreja. Hoje eu quero focalizar um assunto muito importante: a ciência e a fé. Por que esse assunto é muito importante? Porque, infelizmente, hoje, em muitas universidades, dizem para os alunos: olha, se você quer ser um bom professor, pesquisador, cientista, você não pode ser uma pessoa de fé, acreditar nessas crendices aí de Bíblia, de igreja. Querem fazer um rompimento da ciência com a fé. O que eu quero mostrar aqui nesse programa de hoje é que a igreja é a instituição que mais uniu a ciência com a fé. Basta dizer que quem descobriu a maior descoberta da física moderna hoje, talvez, que é o Big Bang, foi um padre da igreja. Um padre astrofísico, doutor em astrofísica, do padre George Lamette, colega de Albert Einstein. Quando ele mostrou para o Einstein a teoria do Big Bang, o Einstein desconfiou, não acreditou. Só que ele sentou com o Einstein e, baseado na teoria geral da relatividade do Einstein, ele provou para o Einstein por A mais B. E o Einstein disse: realmente, é a melhor explicação que eu já encontrei para a origem do universo. E aí a gente encontra a fotografia do padre George Lamette de batina, fazendo conferência junto com o doutor Albert Einstein. A prova maior de que a igreja nunca teve nada contra a ciência e nem a ciência contra a fé. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje, né? Claro que é uma conversa muito rápida, de 1 hora só, mas que a gente vai pegar os pontos importantes. Pode passar? Então, primeira citação que eu quero colocar é do Concílio Vaticano II, da Gaudium et Spes, número 36, que dá logo um pano de fundo na história. Diz assim: olha, se a pesquisa metódica, qualquer pesquisa metódica, em todas as ciências, proceder de maneira verdadeiramente científica e segundo as leis morais, respeitando a moral, né, na realidade nunca será oposta à fé. Nunca. Tanto as realidades profanas, ou seja, da ciência, quanto as da fé, originam-se do mesmo Deus, então não pode ser opostas. O mesmo Deus que nos deu a fé, nos deu a inteligência. As duas coisas são de Deus. Ciência e fé são duas irmãs de Deus. Como é que pode ser oposto? Não pode de jeito nenhum. Uma ajuda a outra, né? O Papa João Paulo II dizia na encíclica dele: Fides et ratio
A fé e a razão. Dizia, a fé e a razão são as duas asas, com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. O Papa dizia, não podemos ficar só com a ciência e não podemos também ficar só com a fé. Temos que ficar com as duas. Por quê? Porque um pássaro não voa com uma asa só. Não é verdade? Você cortar a asa de um pássaro, ele não voa mais, acabou. Perde o equilíbrio. Então o Papa diz, aquele que fica só com a fé, ele pode cair no fideísmo, que resvala na onde? Resvala no fanatismo. A gente vê, por exemplo, esse Estado Islâmico. É o fanatismo de um fideísmo, né, cego. Mas também não pode ficar só na ciência. Senão você cai no racionalismo, no ateísmo, no materialismo, no iluminismo, né, do racionalismo da Revolução Francesa. Os mentores da Revolução Francesa foram o quê? Os racionalistas que só acreditavam na razão. Introduziram dentro da Catedral de Notre-Dame de Paris a deusa da razão, simbolizada numa bailarina, e fizeram maiores bailes dentro da Catedral de Paris, porque não acreditavam na fé, só a razão. Então, o equilíbrio está nas duas coisas. Por isso que o Vaticano já dá esse pano de fundo. Se o cientista, ele é sério, faz a sua pesquisa segundo as normas morais, ele vai ver que a fé com a ciência se encontram. Eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, não está aqui, onde eu mostro mais de 30 grandes cientistas, muitos prêmios Nobel, que foram homens catolicíssimos. Depois eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o doutor André-Marie Ampère, um homem que descobriu uma das leis do eletromagnetismo, catolicíssimo. Um dia o Frederico Ozanam, que era um jovem estudante de Direito na Universidade de Sorbonne, entrou na Catedral de Notre-Dame de Paris e viu o doutor Ampère rezando o terço. Era um dos maiores sumidades da física da Sorbonne. O Ozanam teve um choque espiritual. Hoje é o Beato Ozanam, né, que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, porque ele viu um grande cientista da Sorbonne rezando o terço. E assim tem muitos, né? Vamos lá, vamos olhar os nossos slides. Eu quero dizer que esses slides todos você encontra aí no nosso Facebook, facebook.com/Escola da Fé. Pode copiar, pode usar à vontade, é para isso mesmo, tá? Muito bem. Daniel Rupes, quem é Daniel Rupes? Daniel Rupes é esse senhor que está aí, um historiador francês, que escreveu a história da igreja em 10 volumes, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, um homem extraordinário. Quem quiser estudar a história da igreja profundamente, leia Daniel Rupes. Esses 3 volumes de história da igreja que eu escrevi, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, na verdade isso aqui é uma síntese que eu fiz dos 10 volumes do Daniel Rupes. Claro que com outras fontes também. Mas olha o que esse homem diz. Esse homem foi membro da Academia Francesa de Letras. Olha o que ele diz. A igreja passou a ser a matriz de onde saiu a universidade. Ou seja, quem que inventou a universidade do mundo? Foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Está lá na obra dele, o 3º volume, na página 245. São 10 volumes da obra dele. A igreja fundou as universidades de Bolonha, na Itália, por volta do ano 1100. Primeira universidade do mundo no Ocidente. La Sapienza, na Itália, que hoje tem 50 mil alunos. Oxford, na Inglaterra. Salamanca, na Espanha. Sorbonne, em Paris. Cambridge, na Inglaterra. Coimbra, em Portugal. Valladolid, na Espanha. Compostela, na Espanha. E muitas universidades jesuítas no mundo inteiro. Ou seja, quem criou as universidades no mundo foi a Igreja Católica. Essas maiores universidades até hoje, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Salamanca, a Igreja Católica Apostólica Romana quem fundou. Como é que alguém pode dizer que a igreja é contra a ciência? É uma mentira histórica, ou é uma maldade? Ok? Quem foi a mentora da universidade no mundo foi a Igreja Católica. Isso, se você pegar esse livro aqui que eu escrevi, uma história que não é contada, é uma história que não é contada. Aqui eu conto tudo isso com detalhes, com muitos detalhes e com muitas fontes aqui de referência. Aqui, esse livro tem pelo menos uma bibliografia de mais de 200 obras na bibliografia. É incontestável
que a Igreja Católica foi a mentora da ciência e das universidades no mundo. Vamos lá. Dr. Stanley Jack é um americano, ele é doutor em História da Ciência. Olha o que esse homem diz. Ele mostra que em 7 grandes culturas, a cultura arábica, babilônica, chinesa, egípcia, grega, hindu e maia, a ciência nasceu morta. Por quê? Por causa da concepção errônea do mundo e pela falta de crença em um Criador transcendente que estabeleceu a criação em leis físicas. Por que que a ciência evoluiu tremendamente no Ocidente? Se vocês pensarem bem, todas as descobertas científicas importantes surgiram aqui no Ocidente. Europa, Estados Unidos, por quê? Porque aqui a cultura sempre acreditou a cultura cristã, sempre acreditou num Criador transcendente que criou o mundo e estabeleceu o mundo em cima de leis. Então, o Ocidente cristão aprendeu a estudar essas leis. E dominando essas leis, da física, da química, da biologia, fez a evolução tecnológica. Onde é que surgiu o rádio? No Ocidente. O avião? No Ocidente. Televisão? No Ocidente. Tudo importante surgiu aqui no Ocidente. Por que nessas culturas aqui, diz o Dr. Stanley Jack, que é doutor em História da Ciência, por que não surgiu nada? Porque não acreditavam num Criador que criou o mundo com leis. Vejam, um simples fato teológico motivou todo o desenvolvimento científico e tecnológico do Ocidente. Por causa do quê? Da Igreja Católica Apostólica Romana, que ensinou para o Ocidente que o mundo foi criado por Deus e que estabeleceu tudo em cima de leis. Então, nós podemos estudar essas leis, ok? E a partir do momento que você domina, por exemplo, uma lei da atração gravitacional, o homem chegou à Lua por causa disso, desenvolvendo toda a física e a matemática em cima disso. Você chega até, né, a mecânica espacial. Vamos lá, pode passar. O Papa Bento XVI diz uma coisa muito interessante. Por que existe esse conflito de ciência e fé? Bento XVI tem uma palavra interessante que ele disse no dia 5 de agosto de 2006, foi o seguinte: no mundo ocidental de hoje, nesse mundo outrora cristão, né? Nesse mundo ocidental de hoje, vivemos uma nova onda de iluminismo drástico. Iluminismo é racionalismo. Só acredita na razão, não acredita na fé. Ou laicismo. Laicismo é o quê? É a tendência de tirar Deus do mundo, da sociedade. Tornou-se mais difícil ter fé, pois o mundo no qual estamos é completamente feito por nós mesmos. E nele Deus, por assim dizer, já não comparece diretamente. Então, o que o Papa Bento está dizendo assim? Por que nós estamos vivendo esse conflito hoje de ciência e fé? Porque nós estamos criando um mundo por nossa conta, onde Deus não tem mais lugar, onde Deus não tem mais espaço. O laicismo está expulsando Deus. Então fica um mundo racionalista, um mundo só formado pelo homem, que não tem mais o aspecto transcendente. É só uma colocação que eu ponho aí, assim, para servir de ilustração, né? Agora, alguma reflexão. Qualquer trabalho verdadeiramente científico tende para a verdade. Vejam, o que a ciência busca? A verdade. Quando eu apresentei minha tese de doutorado em ciências aeroespaciais, eu fiquei diante de uma banca de 4, 5 examinadores durante 4 horas, me espetando com 1000 perguntas para saber se o meu trabalho não tinha erro. Por quê? Porque se eu tivesse erro, ou seja, se ele não fosse pautado na verdade, eu não receberia o título de doutor em ciência. Ou seja, a universidade busca a ciência, mas agora está acontecendo uma coisa muito interessante. Há um negócio que o Papa Bento XVI denunciou, que ele chamava de ditadura do relativismo. O que é isso? Não existe a verdade. Cada um faz a sua. Pô, se não existe a verdade, então vamos fechar todas as universidades, todos os centros de pesquisa, porque tudo que nós buscamos na ciência é a verdade. É um paradoxo, né? Então, ciência e fé se cooperam, porque ambas buscam a verdade. A ciência procura a verdade, a fé recebe a verdade revelada.
ok? A oposição está na cabeça das pessoas. A oposição entre ciência e fé não está nem na ciência nem na fé, está na cabeça das pessoas. Aonde que existe oposição? Ou a pessoa só entende fé, ou só entende razão. Então é aquele cientista que fez a primeira comunhão, e aquele terninho de primeira comunhão não serve mais para ele, né? Mas também a cultura religiosa não serve mais para ele, ele não evoluiu na cultura religiosa, então ele fica encontrando oposição entre a ciência e a fé. Ou então também o fideísta, que só fica na fé e não usa a ciência. Ora, gente, a igreja tem batalhões de pesquisadores hoje, no campo da hermenêutica, no campo da exegese, no campo da paleontologia, arqueologia, para entender melhor a revelação. Você vai lá na Terra Santa, em lugar... Quantos pesquisadores da igreja, ou seja, usando a ciência para entender melhor a revelação. As coisas se cooperam, né? A moda é a pós-modernidade. O que é essa pós-modernidade que o Papa João Paulo II falava tanto? É o relativismo que mata a fé e que prega o seguinte: não há verdades absolutas, mas ensinam isso como verdade, quer dizer, não há verdade absoluta, mas ensina isso como se isso fosse uma verdade absoluta. Quer dizer, nega que existe a verdade, mas quer ensinar uma verdade. É um paradoxo. É uma coisa realmente sem sentido, né? Pode passar. Aqui uma definição importante: o relativismo, que os papas sempre combateram, João Paulo II, Bento XVI, o próprio Francisco. O que é o relativismo? É uma linha de pensamento que nega que possa haver uma verdade absoluta e permanente. Ok? Não existe uma verdade que não mude. Então, pera lá, então nós vamos ter que pegar a Bíblia e jogar fora. Vamos ter que pegar toda a doutrina da igreja e jogar fora. Nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou. Nossos 7 sacramentos têm 2000 anos. Não é? Se não existe verdade absoluta, né, e permanente, então vamos jogar tudo fora. Isso é o relativismo, né? Cada um define a sua verdade e aquilo que lhe parece ser bom. Bom, para mim a verdade, o bom para mim é abortar, então abortar é a verdade. Quer dizer, eu sou o dono da verdade. Quer dizer, no fundo, isso aí é o pecado original. Né? Qual é o pecado original? Adão e Eva não quiseram seguir a Deus, quiseram seguir a cabeça deles mesmos. Quiseram ser felizes sem Deus e contra Deus. É claro que isso foi uma tentação, né? Coloca a ciência como uma deusa. Aí é o chamado cientificismo. A ciência é uma deusa. Vai explicar tudo. E olha que paradoxo, gente. A ciência nunca foi tão avançada como hoje, não é verdade? Você tem um celular aí que... Você tem um mundo aqui dentro desse negocinho aqui. O mundo está aqui dentro. Mas, no entanto, nunca houve tanta gente infeliz. Nunca tantas pessoas se mataram como hoje. Nunca houve tanto suicídio, nunca se tomou tanto remédio tarja preta, ou seja, psicóticos controlados, etc. Ou seja, a ciência não é uma deusa, a ciência é uma beleza, a ciência nos ajuda a viver. Hoje não dá mais para viver sem um celular, é uma necessidade, mas não é uma deusa, não pode ser um Deus. Deus é Deus, a ciência é ciência, né? Então não podemos cair no cientificismo, que pretende resolver todos os problemas do homem e que está acima da moral e da religião. Aí está o perigo do cientificismo. Aquele que acredita que a ciência é um Deus, então ele despreza a moral e ele despreza a religião. Aí vem um conflito da fé com a ciência. Entendeu por que surge o conflito da fé com a ciência? Porque exatamente a ciência virou uma deusa, né? Esse é um grande perigo. Sabe, é possível você ser um grande cientista e ser um homem de fé? É possível. E eu quero mostrar isso aqui para vocês hoje. Pode passar aí. Bom, olha que coisa bonita. Olha o primeiro exemplo aqui. Dr. Francis Collins. Dr. Francis Collins é o maior geneticista da atualidade. Ele chefiou o maior projeto genoma dos Estados Unidos. Decodificou o código genético humano. Ok? É o cientista que mais rastreou genes com vistas ao tratamento de doenças em todo o mundo. Ele é autor daquele livro, The Language of God, a linguagem de Deus. Olha o que esse homem disse: eu acredito que o ateísmo
é a mais irracional das escolhas. Irracional quer dizer contra a razão. O ateísmo. É o maior geneticista da atualidade. Ele escreveu o discurso que o presidente Bill Clinton fez no ano 2003, quando Bill Clinton apresentou para o mundo o código genético pela primeira vez decodificado. Esse homem, que é físico, é químico e é médico, esse homem chefiou o projeto. Ok? Essa frase aqui eu tirei de uma entrevista que ele deu na revista Veja, na edição de 1992, 24 de janeiro de 2007. Está aí uma prova de que o homem pode ser. E é um católico fervoroso. Ele se converteu mais ou menos aos 30 anos de idade, diante de uma paciente cardíaca que estava no limiar da morte. Ele conta no livro dele, A Linguagem de Deus, que ele falou para a paciente: a senhora sabe o estado que a senhora está? Sei, doutor. Eu vou morrer logo. Eu vou para os braços do meu Senhor. Ele teve um choque espiritual. Ele disse: eu era um ateu convicto. Quase eu caí de quatro ali no quarto, quando eu vi aquela mulher no limiar da morte, sorrindo, dizendo que ia para os braços do seu Senhor. Esse homem mudou de vida. Ele foi para a África, inclusive, trabalhar como médico com pobres na África, mas depois voltou para os Estados Unidos e se tornou o grande coordenador do projeto Genoma dos Estados Unidos. Ok? Intervalo não? É? Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente já volta aí para continuar essa conversa daqui a pouquinho. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Vocês viram aí a rapidez do intervalo, não é? Porque não tem propaganda. Qual é a televisão nesse país hoje que não tem propaganda? Só aquelas televisões que são custeadas aí com recursos do governo, TV Cultura, etc., né? Mas aqui tem uma que não tem propaganda e é custeada por você, que acompanha, né, que assiste os programas, as missas, as palestras e tudo isso aí. Aí vê a importância, né, de ajudar a Canção Nova nesse verdadeiro mutirão de evangelização que é o trabalho da Canção Nova, e não só da televisão, como da rádio, da internet, das casas de missão no mundo inteiro. Muito bem, antes de continuar aí a responder as perguntas, eu quero só responder algumas perguntas de algumas pessoas que mandaram, ligada um pouco ao programa passado sobre a fé, mas também tem algo a ver com o de hoje. Então, rapidamente eu quero responder aqui. A Francisca Araújo pergunta assim: professor, tenho dúvida se a fé significa confiança, crença, credibilidade, um sentimento de total crença em algo ou alguém. Sim, a crença em Deus. São Paulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus, não é? O justo vive pela fé. Então a fé é acreditar mesmo. E não é acreditar porque você entende. Não, porque você confia na pessoa que está falando. Ou seja, você confia em Deus. Quando Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, quem é que vai entender isso? Ninguém. Porque aquela hóstia sagrada é o próprio Cristo. Quem vai entender isso? Ninguém vai entender. Mas por que a gente acredita? Por que eu tenho fé? Porque Ele é Deus. E para Deus nada é impossível. A fé, ela recebe a verdade. A ciência procura a verdade na pesquisa e no laboratório. Não é? A ciência chega até um ponto, a fé desce até esse ponto. E as duas se encontram. Ok? O Reginaldo Bernardi, pelo Facebook, ele pergunta o seguinte: professor, a igreja acredita em vida extraterrestre? E qual é a sua opinião como físico? Olha, a igreja não tem opinião sobre extraterrestre. A igreja fala, pode existir ou pode não existir. Não é um problema da teologia. É um problema da astrofísica, dos físicos. Os físicos um dia vão dizer se existe ou não. Bem, o que eu posso dizer como físico? Eu estudei 3 anos no Instituto Aeroespacial de São José dos Campos, no ITA, e meu doutorado foi exatamente nessa área. O meu orientador, que foi pesquisador na NASA, nos Estados Unidos, Dr. Jerzy Tadeu Cielava, ele dizia que não há nenhuma comprovação de existência real de vida extraterrestre, né? Aquela história do ET lá de Varginha não tem nada a ver, né? É pura fantasia. Ou seja, não sei, comigo, uma opinião que não tem base científica nenhuma, eu acho que não tem vida extraterrestre, vida inteligente. Pode haver vida de, não sei, bactérias,
mas eu acho que vida inteligente, eu parto de um princípio que para mim, veja bem, não é a igreja que está falando, hein? Pediram a minha opinião. O Cristo se fez homem, né? Para mim é um significado muito especial. Será que houver lá um marciano? Bom, marciano não existe mesmo, já está provado. Mas se algum ser inteligente em algum lugar do mundo, não sei, a igreja diz que não é o campo dela, ela não tem opinião sobre isso, né? Mas eu penso que, não sei, opinião particular minha. Agora, uma coisa é séria, certa, os físicos hoje estão dizendo que é muito, muito, muito difícil a gente saber se existe vida extraterrestre ou não. Por quê? Porque as distâncias interestelares são distâncias gigantescas, é medida em milhões de anos-luz. Um ano-luz é você caminhar um ano na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Agora são ainda milhões de anos-luz. Quer dizer, então, a possibilidade de nós chegarmos aí, a essas estrelas, é remota. Então, é muito difícil. Não sei, pode ser um segredo que Deus tenha guardado para ele. Professor, Emerson Martins pergunta o seguinte: professor, a fé parece que tem horas que está bem grande e às vezes me parece que está mais pequena. Ele escreveu aqui mais pequena. Por quê? O Emerson é normal, assim, tem dia que a gente levanta melhor, tem dia que a gente levanta pior, não é? É normal. Agora, para a gente manter uma fé estável, essa fé tem que ser mantida, ou seja, com oração, com meditação, com os sacramentos, com a confissão, com a Eucaristia, entende? Com a leitura da Bíblia. A fé tem que ser alimentada. Uma fé que não é alimentada, ela vai definhando, que nem uma planta. Uma planta onde você não põe água, não põe adubo, não bate o sol, essa planta vai morrer. A fé é como uma planta, entendeu? Então, tem que cuidar dela. É claro que nos momentos de combate espiritual, às vezes a nossa fé balança um pouco, mas se a gente tiver esse sustento básico, a gente fica firme, né? Francisca Araújo dos Santos: professor Felipe, tenho dúvida se a fé significa confiança, crença. Na verdade, não, está repetida a pergunta, desculpa, já está lá em cima a mesma pergunta. Eu vou para a pergunta do Rony Peterson. Professor, lendo a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, li trecho em que São Tomás de Aquino parece defender a adoração de imagens. É isso mesmo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. São Tomás de Aquino defende a veneração de imagens. São Tomás fala claro na Suma Teológica: a imagem representa o quê? Alguém que está no céu, não ali para ser adorado, ok? E não é para ser adorado, é para ser venerado. Bom, vamos aqui continuar nossa conversa sobre a fé e a ciência. Passa aí, Graziele, para nós. Bom, eu disse a vocês que eu ia mostrar alguns cientistas que foram grandes cientistas e grandes católicos. Um deles, Pasteur, né? Dr. Louis de Pasteur, que foi o chamado de o pai da microbiologia da Universidade de Sorbonne, em Paris. Olha o que ele diz: a pouca ciência afasta de Deus, mas a muita ciência aproxima de Deus. Né? Tem um fato histórico muito interessante do Dr. Pasteur, que um dia estava viajando de trem e lendo a Bíblia. Aí alguns estudantes, né, que era a época do racionalismo, né, na França, alguns estudantes viram e disseram: o senhor está lendo a Bíblia? O senhor não sabe que isso é uma crendice, que a ciência já desbancou Deus? Aí ele disse para os jovens: mas onde é que vocês estão lendo essas coisas? Nós estamos lendo nos filósofos aí, franceses, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot. Ele falou: então faz favor, manda um livro desse para mim, que eu quero ler também. Então dá o endereço do senhor. Ele pegou o cartãozinho dele e deu para os meninos. Quando os meninos leram, Dr. Pasteur, o maior microbiologista da Sorbonne, aí ficaram tudo quietinho. Sabiam a fama que esse homem tinha. Um grande cientista lendo a Bíblia, né? É o caso que eu citei do Dr. André-Marie Ampère, que descobriu uma das leis do eletromagnetismo, que faz com que você possa hoje usar um telefoninho desse. É onda eletromagnética, né? Esse homem era o homem que rezava o texto na Sorbonne e que o Ozanam viu e mudou de vida.
Bom, aqui nós temos, volta só um pouquinho, aqui eu coloco alguns nomes de outros cientistas, que depois eu vou passar aqui. Nicolau Copérnico. Quem é Nicolau Copérnico? Era um padre da igreja que descobriu, né, as leis da gravitação universal mais importantes. Foi precursor do Galileu Galilei, que também era católico, né? E Johannes Kepler, que descobriu leis da gravitação universal, que era também religioso e era também, né, astrofísico. Isaac Newton, mesma coisa, Blaise Pascal, André-Marie Ampère, que eu já citei, muitos e muitos homens, né? Pode passar aí. Max Planck, esse homem foi um gigante, né? Nasceu em 1858, morreu em 47, foi prêmio Nobel de Física em 1918 pela descoberta do quantum de energia. O que é o quantum de energia? O Dr. Max Planck descobriu a menor quantidade de energia que existe no universo, chamado quantum, né? Um pacotinho de universo, de energia, né? Não existe uma fração de energia que seja menor do que um quantum. Por isso ele ganhou o prêmio Nobel de Física. Esse homem era catolicíssimo. Hoje tem um instituto, famoso Instituto Max Planck na Alemanha, né? Andreas Millikan. Esse Andreas Millikan, outro americano, prêmio Nobel de Física, 1923, pela descoberta da carga elétrica, a carga do elétron. Ele descobriu a carga do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, a carga do elétron. Descobriu que não existe na natureza. Olha que coisa interessante. O Planck descobriu que não existe energia menor do que um quantum. E o Millikan descobriu que não existe carga elétrica menor do que a do elétron. Ambos ganharam o prêmio Nobel, catolicíssimos. Tem citações belíssimas desses homens falando de Deus. Eu não trago tudo aqui por causa do tempo. Mas no livro que eu escrevi, Ciência e Fé em Harmonia, vocês encontram todas essas citações. Pode passar? Antoine-Henri Becquerel, esse foi químico, físico, Nobel de Física em 1903, descobridor da radioatividade, católico. Dr. Erwin Schrödinger. O Schrödinger foi extraordinário, um homem recente, morreu em 61. O Schrödinger, alemão, né, foi um dos homens mais importantes da física quântica e da mecânica relativística. Tempo do Einstein, né? Prêmio Nobel de Física em 1933, pelo descobrimento de novas formas da energia atômica. Trabalhou muito com a mecânica quântica, né? Esse homem católico fervoroso. Pode passar? Na próxima aula, semana que vem não vai ter a Escola da Fé, porque eu tenho um PHN, vai ter uma programação especial. Mas na próxima aula que nós tivemos aqui da Escola da Fé, eu vou trazer citações desses cientistas. Aqui eu estou só citando o nome deles, mas eu quero que vocês, que estão acompanhando esse programa, depois vejam o que esses homens falaram, ok? Bom, doutor Adolphe Buterin, olha que colocação maravilhosa que esse homem fez. Eu tirei de um livro chamado A Criação Não é um Mito, é da editora Paulinas, de 1972. O doutor Buterin, ele foi prêmio Nobel em Bioquímica. Olha o que esse homem disse. Com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para o ser vivo. Ou seja, o acaso não explica nada, tá? Porque quem não acredita em Deus, quem não acredita que Deus criou todas as coisas, foi a obra do acaso. O acaso que criou as flores, as plantas, o universo. Aí vem um bioquímico, doutor em prêmio Nobel, e diz, mesmo que eu te desse os átomos de 1 bilhão de estrelas, você não geraria uma proteína útil sequer, porque sem proteína não tem vida, né? Para formar a vida. Pode passar. Esse livro é fantástico, A Criação Não é um Mito, né? De um italiano chamado Rivalico, né? Da editora Paulinas. Eu gosto muito da citação do Dr. Edward Cullen, um biólogo americano. Ele diz assim, olha que frase bonita, a probabilidade da vida, né, ter se originado por acaso é comparável à probabilidade de um dicionário completo, resultado da explosão de uma tipografia. Imagina a explosão de uma tipografia, aí as letrinhas caem lá formando um alfabeto, né? Um dicionário em ordem alfabética direitinho. Gente, são grandes pesquisadores, cientistas, entende? Eu quero deixar isso bem marcado, porque
é uma mentira muito grande querer dizer que a ciência e a fé são antagônicas, né? Pode passar. Aí, um homem recente, Dr. Edward Mitchell, né? Astronauta da Apollo 14, um homem que desceu na Lua, né? Olha o que esse homem disse. Um dos primeiros homens a pisar na Lua, ele disse o seguinte: o universo é a verdadeira revelação da divindade. Um astronauta, né? Uma prova da ordem universal da existência de uma inteligência acima de tudo o que podemos compreender. Tá? Esse homem tocou o solo da Lua, né? E deixou para nós isso aí. É interessante que o primeiro homem que entrou no espaço, Yuri Gagarin, né, que era russo, em 1959, voltou dizendo que ele saiu da Terra e ele não viu Deus. Porque na Rússia vivia-se o ateísmo ensinado desde o pré-primário até a universidade, né? Mas aí vem um americano que depois tocou a lua e traz uma mensagem exatamente oposta. Pode passar. Bem, aqui eu queria colocar alguma coisa sobre a teoria da evolução, que também tem alguma coisa a ver com a ciência e a fé. O que a igreja aceita ou não aceita da teoria da evolução? A igreja aceita a teoria da evolução, está provado que a teoria da evolução existiu. Tudo começou lá no Big Bang, há 13,7 bilhões de anos atrás, onde um ovo cósmico começou a se abrir. E quem é que fez isso foi Deus. Para chegar até onde? Chegar até o ser humano, depois de 13,7 bilhões de anos. Então, já o Papa Pio XI, na encíclica dele, Humani Generis, de 1950, o Papa já dizia: a teoria da evolução não contraria a fé. Não. Aqueles 6 dias do Gênesis não quer dizer 6 dias. São etapas de evolução que simbolicamente o escritor sagrado colocou ali em 6 dias. Né? E o Papa João Paulo II colocou isso na teoria da evolução, é mais do que uma hipótese, ou seja, é uma realidade. Então a igreja não tem. O que a igreja não aceita na teoria da evolução? O que a igreja não aceita é que a evolução possa ter sido feita pela força da própria matéria, como se não existisse Deus. Não. O que a igreja ensina é que a matéria evoluiu, mas porque Deus colocou na matéria uma força de evolução. Ok? E com um destino. Não é uma evolução assim caótica. Tanto é que hoje já não se fala mais em Big Bang. Porque Bang é explosão. Big, explosão. Não. Hoje se fala em Big Expansion. Big Inflation, ou seja, uma grande expansão, inflação, porque explosão é caótica, explosão não gera nada, expansão não, expansão tem um objetivo. Hoje fala-se do princípio antrópico. O que é o princípio antrópico? É toda a evolução que aconteceu para chegar na onde? No homem, no antropos, do latim, do grego, que quer dizer homem, né? Então o princípio antrópico. Gente, é uma coisa maravilhosa, né, a questão do Big Bang. O Big Bang deixa os físicos assim extasiados. Por quê? Porque no primeiro trilionésimo de segundo, eu sei que estou falando uma coisa que vocês não entendem, aconteceu o código genético do universo. O que é 1/trilionésimo de um segundo? É você pegar um segundo e dividir 1 trilhão de vezes. Então os físicos dizem que 1/trilionésimo de segundo, quando tudo aconteceu, o universo teve o seu código genético definido, ou seja, as constantes físicas que mantêm o universo como ele é. Constante da gravitação universal, aceleração da gravidade, as constantes do magnetismo, as constantes da eletricidade. Se algo nesse primeiro microtempo, que não tem aparelho que possa medir, é só feito por cálculos matemáticos. Se alguma coisa tivesse sido minimamente diferente do que aconteceu, você não estaria sentado nessa cadeira hoje. Entendeu? Esse mundo não existiria. Ou seja, houve uma evolução, mas houve um poder, uma sabedoria, uma bondade que conduziu tudo isso, para que acontecesse o quê? Para que você existisse. É o chamado princípio antrópico. É muito bonito.
Os físicos modernos, hoje, são talvez as pessoas que mais acreditam em Deus. Porque não tem como explicar essas coisas. Tudo começou de uma partícula que os físicos chamam de singularidade, infinitamente pequena, mas que o universo inteiro estava ali dentro. E o universo se abriu. Por que o padre Dr. George Lamette descobriu o Big Bang? Porque um físico chamado Dr. Hubble, que hoje tem o satélite Hubble, né? Ele descobriu que o universo estava em expansão. Então, e continua em expansão, e ninguém sabe onde é que vai terminar isso. Então, o Dr. George Lamette, o padre jesuíta astrofísico, fez cálculos em cima da teoria geral da relatividade no ar e chegou a que tudo começou num ponto. Agora, quem que gerou esse ponto, que tem uma energia infinita e que tem uma massa infinita, onde o universo inteiro está esmagado ali dentro? Os físicos ficam fora do arco, não? Buscam o porquê disso. Quem fez isso? Como surgiu isso? Eles chamam de o muro de Planck. O que tem atrás do muro de Planck? Atrás dessa partícula. Sabe, gente, é muito bonito tudo isso, né? Pode passar? Uma coisa bonita, né? Não sei se vocês sabem que existem no Vaticano as Pontifícias Academias de Ciência, né? A Pontifícia Academia de Ciência do Vaticano tem a Pontifícia Academia de Ciência, tem a de Ciências Sociais e tem a Pontifícia Academia para a Vida. Lá nós temos 26 prêmios Nobel. Nenhuma universidade do mundo tem um staff desse aqui. Por que o Vaticano tem esses homens todos? Porque o Papa convida esses prêmios Nobel, e não só prêmios Nobel, mas grandes cientistas, para fazerem parte da Academia de Ciências do Vaticano. Nenhuma universidade do mundo tem tantos cérebros à disposição do Papa como o Vaticano tem. Pode passar. Isso tudo na internet, se quiser ver os nomes. Aqui algum exemplo, por exemplo. Veja, por exemplo, aqui esse astrônomo do Vaticano premiado. O padre americano George Coyne, 76 anos, jesuíta, doutor em astrofísica, padre doutor em astrofísica. Tendo dirigido o Observatório do Vaticano por 28 anos, recebeu o prêmio Van Biesbroek, da AAS, Associação Americana de Astronomia, por generoso serviço prestado de longo prazo à comunidade acadêmica de astrônomos. Um padre da igreja recebe um prêmio por ser doutor em astrofísica da Academia Americana de Astronomia. Veja que bonito. Esses homens é que assessoram o Papa em tudo aquilo que o Papa precisa saber de ciências. Estou dando aqui apenas um exemplo, pode passar. Olha que coisa bonita. Vocês sabem que foi construído na Europa a maior máquina humana, o chamado LHC. LHC quer dizer Large Hadron Collider. É um dispositivo que faz colisão de elétrons em velocidade quase que da luz. Isso está enterrado a mais de 100 metros abaixo do solo, porque é um edifício que equivale a 40 apartamentos, 40 andares mais ou menos. Foram gastos cerca de 14 bilhões de euros. Foi a maior máquina humana já construída até hoje. Para descobrir o quê? Como é que começou o universo? Para descobriram, né, o tal bóson de Higgs, que comprovou toda a veracidade do Big Bang. Que história é essa de bóson de Higgs, que a mídia chamou de a partícula de Deus? Eu vou explicar aqui rapidamente. Quando começou o Big Bang, ou o Big Expansion, né, foi uma emanação de energia pura. Como é a energia que você está vendo dessa luz aí? Não tem matéria, energia pura. Mas para formar os corpos do universo, as estrelas, os etc e tal, era necessário que a energia se transformasse em massa, de acordo com a equação do Einstein, E igual a mc elevado ao quadrado. Mas aí, um físico inglês chamado Higgs descobriu que tinha que ter um bóson, uma partícula microatômica, que faz a transformação de energia em massa. Se não descobrissem essa partícula, não ficava aprovado o Big Bang. A questão, uns 5 anos atrás, no LHC, descobriu-se o bóson de Higgs.
E o Dr. Higgs, que está vivo ainda hoje, recebeu o Prêmio Nobel de Física por causa disso. E ficou, por isso que a imprensa chamou de a partícula de Deus, porque parece uma partícula misteriosa que transforma energia em massa. Né? Muito bem. Só que esse LHC, quando ele foi posto para funcionar, deu pau, deu problema. Olha que coisa bonita. O Vaticano negociou uma parceria entre o seu laboratório de astronomia, o La Specola, que é o laboratório mais antigo do mundo de astronomia, que é do Vaticano. O Vaticano assinou um convênio do seu laboratório de astronomia e com o Centro Europeu de Pesquisa, que é quem construiu o LHC. Para quê? Para consertar o LHC. Vejam o alto nível de conhecimento astronômico que o Laboratório Astronômico do Vaticano tem. Ele foi assessorar a maior máquina humana já construída pela humanidade para consertar essa máquina e voltar a funcionar, e voltou a funcionar. Vejam como a igreja é preocupada com a ciência. Agora, por que a igreja, e aqui estão as referências todas, né, do site onde você pode encontrar essa notícia. Por que a igreja ela é tão interessada na ciência, na astronomia? Porque isso tem a ver com a fé. Foi Deus quem fez isso. Quanto mais você entende a beleza da natureza, mais você toca o rosto de Deus. Entenderam? Mais você prova para a humanidade que Deus existe. Por isso que a igreja tem o laboratório astronômico mais antigo do mundo, que foi fundado por volta de 1600. 1600. Quando não existia nem energia elétrica ainda. A igreja já, nas cúpulas das grandes catedrais da Idade Média, já observava o espaço, o universo. Né? Está aí. Pode passar? Bom, aqui nós chegamos ao final. Já estamos no final do nosso programa. Eu queria só, mais uma vez, quem quiser aprofundar isso, eu recomendo muito aos jovens estudantes, sabe? Que isso é uma maravilha. Olha, eu costumo dizer que o que mais me fez bem na minha vida foi eu ter feito, ao mesmo tempo que eu fazia um doutorado em física, eu fazia um curso de teologia à noite. Eu pude juntar a ciência com a fé. Tá? Isso me deu uma estabilidade de física e de fé ao mesmo tempo. Né? Então eu recomendaria, estude essas coisas. Né? Onde é que você vai encontrar isso? Esse livro que eu escrevi, Uma História que Não é Contada, muitas dessas coisas tenho certeza que vocês nunca ouviram na universidade. Não é contado. Porque não há interesse de contar essas coisas. Né? Eu conto aqui. Um outro livro que eu coloquei, Ciência e Fé em Harmonia. Isso aqui é apenas, essa aula de hoje, apenas uma pequena síntese desse livro. E também aqui, nessa obra, nessas 3 obras de história da igreja, eu coloco muitas coisas desse tipo. Sabe? De vez em quando eu recebo uma pergunta assim: professor, o meu professor de história tal disse isso contra a igreja, contra aquilo. Como é que eu faço? Como é que eu reajo? Eu digo, primeira coisa, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter um livro desse na mão, você tem que dizer, professor, qual é a fonte que o senhor está dizendo, da onde o senhor tirou isso que você está dizendo aí? Sem prova eu não aceito. Agora eu vou mostrar a prova para o senhor. Pega um livro desse, pega uma referência científica e mostra para ele. Sabe, hoje em dia, gente, a gente não tem mais axiologia. Hoje é aquilo que é a verdade e tem que ser mostrado. Também na nossa fé. Bom, chegamos ao final do programa. Não dá para esticar mais. Eu quero só agradecer a vocês que vieram participar e pedir aos sacerdotes que estão em casa nos acompanhando, algum diácono também, que nos dê a bênção. Daí mesmo, porque a bênção, sabe, pode ser dada à distância. Não é? Então, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, põe agora uma intenção. O que você precisa nesta noite? Para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, né? Eu quero colocar uma intenção por esse nosso Brasil, nesse ano tão importante que nós estamos vivendo, que é um ano de eleições, que Deus tenha misericórdia do Brasil e nos dê os melhores governantes que nós precisamos, tanto não só o presidente da República, como também senadores e deputados. A nossa proteção está no nome do Senhor.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.